Sejam bem-vindos à nossa 16ª aula. Nessa aula a gente vai falar sobre a Async Storage e o modo offline. Primeiro, né, o que é o Async Storage? Ele é uma biblioteca do React Native. Ele oferece para a gente uma maneira assíncrona, né, de armazenar os dados que ficam no dispositivo do usuário persistentes, né. Originalmente ela era uma parte integrada do React Native, mas depois da versão 0.59, o Async Storage foi movido para um novo repositório, que foi chamado React Native Community Async Storage, foi movido para a comunidade. Isso foi feito mais para uma parte como um esforço maior para desacoplar essas certas bibliotecas do núcleo do React Native, permitindo que essas bibliotecas elas sejam atualizadas e mantidas de forma mais eficiente, né? Porque antes, se você digitasse npm install async storage, instalava de uma vez, mas agora depois do React Native 0.59 não tem mais isso, a gente tem que instalar da comunidade do React Native. Ele fornece pra gente, né, uma maneira mais simples e assíncrona para armazenar os dados, né? Foi o que eu tinha dito antes. Os dados eles são armazenados como chaves e valores, semelhantes a um dicionário, né? Deixando mais adequado para armazenar as informações, como as configurações do usuário, tokens de autenticação ou dados locais, né? De uma forma mais eficiente e persistente. Mas para aplicações mais complexas que exigem o armazenamento de grandes quantidades de dados ou operações de banco de dados mais sofisticadas, o SQLite pode ser uma opção melhor, né? Ele é um mecanismo de banco de dados SQL embutido que é mais adequado para lidar com operações de banco de dados mais complexas e armazenar grandes quantidades de dados, né? Portanto, se você for escolher entre Async Storage e SQLite, realmente depende das necessidades do seu aplicativo. Em comparação, assim, dá pra ver que as vantagens do Async Storage, ele é mais simples e mais fácil de usar. Ele faz chamadas assíncronas que não bloqueiam a thread principal. Ele é muito bom para armazenar pequenas quantidades de dados, né? Ele tem suporte nativo em React Native. A desvantagem é que ele não é criptografado por padrão, ele não é adequado para grandes conjuntos de dados. A funcionalidade de consulta dele é limitada, ele não tem suporte para transações também. O SQLite, as vantagens dele é que ele é um banco de dados relacional completo e com estrutura de segurança, né? Ele suporta transações e consultas complexas, ele é altamente escalável para grandes conjuntos de dados, né? E a desvantagem dele é que ele é mais complexo de configurar, né? Do que o Async Storage. Ele requer conhecimento de SQL para consultas mais complexas. Mas ele não é integrado ao React Native por padrão, né? Precisando de biblioteca de terceiros. Então, em resumo, o Async Storage ele é ideal para armazenar pequenas quantidades de dados, né, que precisam ser acessados rapidamente, como o token de autenticação do usuário, a configuração do usuário, pequenos cachês de dados, né. E o SQLite ele é bom para armazenar grandes conjuntos de dados, né, que precisam de consultas mais complexas, é, dados que precisam de transações também, né. Então a gente volta aqui, só para não ficar muito perdido, né? Porque eu falei muita coisa do SQLite e do Async Storage, mas a gente vai falar agora do implementando a autenticação com React Native, Firebase e Async Storage, né? Aqui a gente tem a nossa imagem da nossa aula anterior, né? Que tem a tela de login, a de cadastro e a home. Nesse diagrama de fluxo a gente tem a tela de login, né? Que é a primeira tela que o usuário vê. Se o usuário esquecer a senha, ele pode acessar um modal, né, de recuperação de senha. Nesse modal, ele vai poder inserir o e-mail dele para receber o link de redefinição da senha dele. E também tem a tela de cadastro, né? Se o usuário não tiver a conta, ele pode navegar para essa tela de cadastro a partir dessa nossa tela de login, que é o que a seta indica, né, quando apontando para a tela de login para cadastro. E a home, né, depois do login ser bem sucedido, o usuário ele vai ser direcionado para essa home. E tem dois cenários possíveis lá, né, que é o login com conexão e o login sem conexão. O login com conexão ele faz o login com o Firebase Out, né, e as credenciais elas vão ser salvas no Async Storage. Isso é útil para futuros logins, né, quando o usuário estiver offline. E tem um login sem conexão. Se o usuário estiver offline, ele pode fazer login usando os dados que já tem salvos no Async Storage. Então, né, já vendo a nossa vantagem do Async Storage, ele tem um papel muito crucial nesse nosso fluxo de autenticação, né?
fazendo que os usuários façam login, né, mesmo quando estão offline, né. Partindo disso, no nosso código a gente vai implementar o Async Storage, que após o login ser bem sucedido, os dados de login eles vão ser armazenados no dispositivo, usando o Async Storage. E na continuação da nossa aula anterior, né, a implementação ela inclui a verificação, né? E com isso tudo, assim, a gente só está armazenando o e-mail e a senha, né, usando essa função nossa. Porque o Async Storage ele vai receber a chave e o valor. No caso que eu tinha dito antes, né, que era o e-mail, que é a chave e-mail e o valor e-mail. Mas a gente pode armazenar estruturas mais complexas, como objetos, com array de objetos, né? E a gente já vai aqui no nosso código para ver a nossa função realizar login. E dela a gente tem um salvar no async storage. E aqui a gente tem até um try catch aqui, né? E um await também no nosso async storage, porque está armazenando no armazenamento assíncrono, né? Então, né, aqui o nosso try ele vai tentar, né? Tem dois ifs aqui, esses ifs eles vão funcionar independentes. O primeiro if verifica se tem o e-mail e a senha, e vai ter uma promise, né, esperando a sync storage, que vai chamar essa função setItem para colocar o e-mail. Porque assim, não vai salvar o e-mail no dispositivo se não tem a senha, se a pessoa não sabe a senha dela, né, assim. Então, se o e-mail existir, vai salvar o valor do e-mail na chave e-mail, né. E tem outro if aqui que verifica se tem senha. E vai ter outra promise, né? Que vai chamar a função setItem do async storage, que vai fazer a mesma coisa. Se a senha existir, vai salvar o valor senha na chave senha. E tanto um ou outro, que eu esqueci de explicar, né? Que vai setar a variável de estado vazia, né? Para tirar o e-mail dessa variável de estado. Porque a gente está pegando dessa variável de estado aqui em cima do e-mail 7,5 que o usuário colocou quando ele digitou lá no nosso text ali, no nosso text input, né? Caso nada disso dê certo, né? Os dê erro, o cat vai mostrar o erro ao salvar dados no async storage. E agora, né, a gente volta para a nossa função aqui, realizar login. Se não tiver conexão, a gente tem um else aqui que vai para a função login async storage, que vai enviar o e-mail e a senha. E a gente enviou essas duas variáveis, eu coloquei ela como login, né, o e-mail chegando como login, para não confundir os nomes, né, porque a gente tem uma variável de estado lá em cima que vai ter um tal e-mail, só que esse daqui vai receber outro tal e-mail para não causar uma confusão, assim, sabe? E aqui a gente tem duas variáveis constantes, né? Que vai receber o valor da chave, né? No caso, vai receber a chave, né? O valor dela não vai receber, não. Aqui no caso, ele vai procurar a chave e-mail no dispositivo e vai procurar a chave senha, que está no getItem, né? E aí a gente vai verificar se esse e-mail local ele vai ser igual ao login que o usuário colocou. E se a senha local que está no celular for a senha que o usuário digitou agora. Se for, né, vai ter um try que vai mostrar que chegou. E vai ter um if verificando se tem o e-mail local e a senha local. E vai ter um navigation para levar direto para home, né? Caso tenha dado erro, vai falar, né, que ocorreu um erro, obter dados no async storage, ou fazer no login, né? E se não tiver o e-mail local, né, a senha local for igual à senha que o usuário digitou, ou o e-mail que o usuário digitou, vai aparecer que são dados incorretos, né, que os dados fornecidos não estão salvos no async storage. Com isso a gente pode ir na nossa função mostrar valores salvos no async storage, né, AS. Essa função não é mostrada para o usuário assim, né? É mais para a gente testar como é que o nosso Async Storage está funcionando. Isso é mais para a gente ler o que a gente tem, só para a gente ser mais didático, mostrar que a gente está salvando isso localmente no dispositivo do usuário, né? É claro que você não vai ficar olhando a senha ou o e-mail assim e ficar vendendo os dados dos usuários, óbvio que não. Mas aqui a gente chama fora da função, a gente nem tem um botão para isso, né? E o que ele faz? Ele tem um try catch aqui. Ele tem duas constantes, né? Que é a constante das chaves e as constantes dos valores. A constante das chaves, ele vai pegar todas as chaves que tem salvo no nosso async storage.
E a gente está levando o AUKIX para a função multiget para a gente recuperar os valores armazenados no Async Storage, né? Para todas as chaves de uma vez. Isso é bom para recuperar muitos valores de uma vez, né? Minimizando chamadas separadas no Async Storage, para a gente não ficar toda hora pedindo. Porque a gente está passando as chaves que a gente pegou lá, né? E com essas chaves a gente vai pegar os valores que tem nelas. E aqui a gente vai fazer um for each, né, da nossa variável allValues, do nosso array de chaves e valores, né? E a gente vai dar um console log em cada um deles para mostrar a chave e o valor deles. E caso isso der errado, mostra uma mensagem de erro. Então, nesse exemplo aqui no CMD, eu já dei o npx expo start, né, e iniciei o aplicativo. Como vocês podem ver, já chamou essa função e mostrou para mim o e-mail e a senha que está salvo no Async Storage. E tem essa ilustração do lado do nosso aplicativo, né? Não tem diferença, mas é para ficar bonitinho para vocês verem. Mas o último e-mail e a última senha que o usuário digitou ficou salvo aqui. Então, se a pessoa ela digitar o e-mail de novo, vai sobrescrever o e-mail e a senha, né? Se for bem sucedido no caso. Então, ele vai salvar o último e-mail e a última senha que o usuário digitou, para ficar mais fácil de entrar na conta do usuário, já que a pessoa mesmo que vai usar esse aplicativo, né? Então, como vocês puderam ver, né, o Async Storage ele combina muito com o NetInfo, né? É muito valiosa para aplicativos móveis por várias razões. Para a persistência de dados offline, o Async Storage ele deixa armazenar dados localmente no dispositivo, o que é crucial, né, para garantir uma experiência consistente para o usuário, né? Mesmo que ele não tenha conexão na internet, isso é importante para aplicativos que precisam de acessar informações rápidas, né? Independente da conectividade. Muito bom para tomada de decisões dinâmicas com conectividade, né? Um NetInfo junto com o Async Storage, os aplicativos eles podem tomar decisões dinâmicas com base na disponibilidade de conexão de rede. Por exemplo, né, ele pode optar por sincronizar dados com o servidor apenas com caso a conexão esteja disponível. Ele se evita interrupções na experiência do nosso usuário, né? Atualização automática com a conexão estabelecida, né? Isso pode automatizar as atualizações ou sincronização quando uma conexão de rede é estabelecida. Que nem na Play Store, né? Quando você deixa a atualização dos seus aplicativos automático. Essa atualização ela é muito útil para garantir que o aplicativo esteja sempre atualizado, né? Ele pronto para uso. E é muito bom na melhoria da experiência do usuário, em uma situação de conectividade, né? A combinação do Async Storage e o NetInfo, ele proporciona uma experiência muito mais suave para o usuário, né? O aplicativo pode continuar funcionando com os dados locais enquanto ele espera uma conexão estável. Isso garante que não tenha interrupções desnecessárias, né? E outro ponto bom é os backups de dados sensíveis localmente, né? Que o Async Storage ele pode ser usado para armazenar os dados localmente no dispositivo de uma forma mais segura, né? Isso oferece uma camada adicional de segurança em comparação com o armazenamento em cache de memória. Isso ajuda a proteger os dados do usuário, né? Esses pontos aqui eles destacam muito a importância e os benefícios de usar o Async Storage com o NetInfo, né? Em conjunto para criar aplicativos móveis robustos e mais confiáveis. Especialmente quando a conectividade de rede é instável, né? E assim a gente finaliza a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado, né? Entendido um pouco sobre Async Storage. E até mais.